Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso lendário, maravilhoso podcast 5. Plenário 5. E a você que nos assiste, primeiramente, desde já agradecemos você sempre participar com a gente. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, deixe seus comentários e venha com a gente para mais um episódio fantástico. E hoje, meu querido amigo, parceiro, camarada Lucena, quem que temos aqui hoje? Fala para nós. Olha, hoje realmente nós temos uma pessoa muito importante, o nosso querido professor doutor Roberto Delmanto. Repete. Roberto Delmanto. Opa! Seja muito bem-vindo, nobre mestre, por abrilhantar a nossa casa aqui. E vamos iniciar os trabalhos? Vamos saber quem é o nosso mestre aqui presente? Eu vou apenas falar Para algumas... quem humildemente não conhecer, que é difícil, mas vamos lá. Todo mundo conhece. O currículo dele é extenso, eu vou apenas trazer algumas informações básicas, que seria... Ele é advogado criminalista, já há bastante tempo, trabalhou 23 anos com o doutor Dante Delmanto, né? E 26 anos com o doutor Celso Delmanto, seu irmão. Ele foi vice-presidente da ASP, dentre outras funções que ele já teve na área da advocacia. Não é isso, professor? Exatamente. É um grande prazer estar aqui com você. Prazer viu? todo nosso, Lucena, imensurável. Pedro, um ambiente aqui muito agradável. Obrigado. E vamos falar dessa aqui, um pouco dessa que é a grande paixão. A paixão das paixões. É verdade. De nós criminalistas, né? A Verdade. paixão pelo júri. Né? Antes eu queria transmitir para o senhor um abraço grande, né, do querido Nassif, né? Mauro Otávio Nassif. Grande amigo, grande advogado. Isso, ele mandou uma pergunta para o senhor, que eu já vou formular daqui a pouco. Ok. O doutor Humberto Dulso também mandou um grande abraço para o senhor. Também não formulou pergunta, São mas vários mandou um ilustres, abraço. né? E outro Mas querido. antes de formular as perguntas, vamos anunciar as obras. Não, peraí, Vamos só um anunciar as pouquinho, obras. exatamente. E também o doutor Dulso, né? Ele mandou um abraço grande para o senhor e também formulou uma pergunta. Formulou. Mas antes, a gente quer apresentar algumas obras que o senhor trouxe Vamos lá. para nós aqui. Olha só, trouxe para mim. Foi autografado, né? É isso aí. Qual é a câmera? Aquela lá? É aquela lá. Aquela que você quiser, na verdade. Qual que é o título desse? Esse daqui é Esse aqui é essencial, né? Defesas que fiz no júri do Dante Delmanto. Muito obrigado, professor. É isso Depois aí. eu vou pedir para o senhor autografar. E a próxima? Temos também, esse é meu, claro, trouxe para que ele autografe Leis Penais Especiais Comentadas. Maravilhoso. Também produzido por quem? Por ele, não, por vários, né? São vários. Roberto Delmanto Júnior e Fábio de Almeida Delmanto. São meus filhos e eu. Né? Grande família. E uma informação que o senhor acabou de dar, dizendo que o código em breve vai ser Começo lançado. do ano nós Isso. vamos lançar Aham. a 11ª edição do código. Que né? maravilha, Boa. porque esse código ele é imprescindível para a gente que faz. E nós penal. queremos um, né? Autografado, Claro. né? Vamos exigir na humildade. É um prazer, Isso. viu? Vamos lá, Luciana, vamos Então, lá. assim, professor, olha, o Nassif, ele pediu para eu perguntar para o senhor o seguinte: o interrogatório do réu foragido, né? Online, o STF é contra, né? Então ele quer saber o que o senhor pensa disso, né? Olha, eu acho que dentro do princípio da ampla defesa, né? Do contraditório, né? Que são princípios maiores da nossa Constituição, ambos estão dentro do devido processo legal, eu viria com simpatia esse tema, né? Sim. Porque hoje você veja, antigamente, quando eu comecei a advogar, o réu pronunciado já ficava preso. Sim. Eu tive cliente que só tinha um tribunal do júri. Uhum. Eu tive cliente que ficou preso 1 ano e foi absolvido por unanimidade. Ninguém devolvia a ele esse tempo de prisão. Depois, nós tivemos essa evolução, onde o réu primário, de bons antecedentes, você ficava solto. E, de repente, a começar do malfadada Projeto Moro, né? Nós tivemos aquela disposição de que qualquer pena de 15 anos ou mais, o acusado já era preso. No Tribunal do Júri. Perfeito. Né? E o Supremo, que depois de idas e vindas tinha fixado que
não se podia antecipar essa pena, a não ser nos casos de prisão preventiva, Sim. não pode ser um cumprimento de pena, né? Voltou atrás. E pior, né? Agora, como vocês sabem, qualquer condenação, independente da pena, Tem prisão imediata. é prisão imediata. Sim. Isso gerou um dilema para nós, advogados criminalistas, né? Se você tem um cliente que vai ser submetido a um júri por um homicídio qualificado, você tem de dizer a ele, olha, Não vá. você tem direito de não comparecer. O promotor não poderá explorar isso sob pena de nulidade, porque é um direito seu. Mas, logicamente, vai influenciar muito no ânimo dos jurados. Onde está essa pessoa que nós vamos julgar? Por que não dá as caras, né? Agora, se você comparecer, você está sabendo que se for condenado, você será preso. E é um dilema que eu acho que quem tem de decidir é o cliente. A última palavra vai ser dele. Exatamente. Exatamente. E o Dulce, ele pergunta para o senhor o seguinte: se o senhor acha absurdo, né, esse movimento que se busca endurecer as leis penais, né, exatamente sob a justificativa de diminuir a criminalidade e tal. Então ele pergunta para o senhor o que o senhor acha disso, essa pretensão do endurecimento das penas, né? É um viés que nós temos, né? E muitas vezes também, a maioria das vezes casuística, né? Há um grande crime, aquilo como... E nós sabemos que a pena de prisão, ela não melhora ninguém, Sim. né? Quantas vezes já se Ressocialização não existe. Quantas vezes já se disse e foi repetido, uma universidade dos crimes às avessas, não é? Então você tem, na verdade, eu defendo há muito tempo que o grande problema do Brasil, problema do qual nascem todos os outros, é a nossa enorme e vergonhosa desigualdade social. Perfeito. Então eu acho que endurecer pena não dá resultado. Nós tínhamos um máximo na pena de 30 anos, com o Projeto Moro, hoje são 40 anos. Nós somos o terceiro país do mundo que mais prende. A imprensa diz, não, a polícia prende, a justiça solta, e outras baboseiras. Na verdade, nós temos penas bastante severas e que, na verdade, elas não produzem nenhum benefício. Eu acho que não é por aí, né? Hoje o que no mundo inteiro predomina é que a prisão, como esse mal necessário, deve ser reservada àqueles criminosos reincidentes de crimes Sim. violentos, crimes hediondos, pessoas quase que tidas como irrecuperáveis. Embora eu pessoalmente acho que todo mundo pode ser recuperado. Sim. Quando o senhor começou a advogar, né, lá pelos idos de 1967? É. Isso. Plena ditadura, né? Como era, né, advogar naquela época? Fico imaginando, né? Como que o advogado... O que o advogado podia fazer, né, naquela época, ou não podia fazer, que hoje já se pode fazer? Hoje nós, na verdade, a gente não valoriza, né? Quem viveu a ditadura, eu inclusive advoguei para presos políticos. Sim. E eu fui homenageado com outros colegas, uns 40, 50 colegas, pela Câmara dos Deputados Federais, numa sessão solene. Sim. Eu tenho no meu escritório, é uma coisa que me orgulha muito. Perfeito. Né? Agora, na verdade, o júri não foi alterado. O júri tem essa particularidade, né? Nós estamos agora 202 anos da instituição do júri, né? Sim. E na verdade, critica-se o júri, ele tem inimigos figadais, né? Tenta-se aniquilar o júri, né? Nelson Hungria, que é o maior doutrinador que esse país já teve até hoje, Nelson Hungria era um arqui-inimigo do júri e outros, mas o júri permanece. E o júri permaneceu durante a ditadura. Agora, teve um pormenor, que nas auditorias militares, você, afinal, tem uma coisa interessante, que na época, o réu já era interrogado depois, as testemunhas de defesa você só rolava depois das de acusação já serem ouvidas. Tinha alguns pormenores interessantes. Mas, depois de se apresentar as memorais, você tinha debates orais, você tinha um verdadeiro júri. Boa. Então, eu participei de várias sessões e
E depois fui lembrado aí, porque quando você é jovem, você é muito audacioso, né? Eu levantei lá umas teses bastante audaciosas, gostaram. Boa. E firmaram, e firmaram. E o senhor acha que também naquela época o senhor tinha a liberdade, né, de defender o seu cliente com o mesmo vigor A que o senhor... plenitude de defesa? É, a plenitude de defesa que a gente tanto diz, né, no Tribunal do Júri. Não O tinha. senhor não tinha, né? A ditadura era Tá, terrível, era né? terrível. Agora é que os jovens não viveram a ditadura, né? Não viveram. E quem nunca viveu a ditadura? Bom, por um bom período você não tinha habeas corpus. Tá. Então, por exemplo, se você fizesse uma reunião na sua casa com amigos e que em determinado momento fosse tido alguma conversa considerada subversiva, Sim. você tomava 6 meses de cadeia, pena fixa. Já Imediata. tinha a prisão imediata. Uhum. Eu tive uma cliente, era uma senhora francesa, casada com um industrial brasileiro. Ela ficou 1 ano presa. Não tinha habeas corpus. Quando o inquérito foi relatado, o auditor militar, porque eu era um auditor militar e 4 oficiais. Um togado e 4 oficiais. Todos os votos valiam a mesma coisa. A senhora já cumpriu o dobro da pena, manda soltar. Então, só para você ver como era. Nossa Agora, Senhora. a instituição do júri teve essa similaridade com o final dos julgamentos orais nas auditorias militares, mas o júri propriamente permaneceu indelével. Você não... A não ser que você decidisse, na hora de fazer sua defesa, resolvesse combater a ditadura aí, mas não eram os casos de homicídio, tentativa de homicídio. Não tinha essa restrição. No resto, foi um período muito difícil, por isso que se fala os anos de chumbo, né? Perfeito. Naquela época também, né, professor, não tinha o exame de ordem, né? E, no entanto, nós tivemos aí pessoas tão brilhantes, né, atuando no júri, como Valdir Pérez, né, a sua família Delmanto, né, Sobral Pinto, né, também era um grande jurista e tal, né? E os senhores não tinham o exame de ordem, né? Então, assim, por que se valoriza tanto hoje o exame de ordem, é imprescindível, não sei o quê e tal? Por que isso? Ou seja, se nós naquela época tivemos juristas tão brilhantes e não tínhamos o exame de ordem, por que hoje ele se faz tão essencial? Olha, quando eu me formei, Lucena, em 66, só tinham 3 faculdades. Lá com São Francisco, a USP, PUC, Mackenzie. Logo depois de formado veio a FBU. Então, depois, a partir da gestão do Jarbas Passarinho, as faculdades se superdimensionaram, né? E, logicamente, essa superdimensão acabou afetando a qualidade. Então, eu reputo que já de há muito tempo o exame de ordem é um mal necessário, tornou-se necessário, não é? Para você preservar um futuro cliente, preservar o próprio advogado, não é? Eu acho que, na minha época, quando estava no 4º ano, não era estagiário, era solicitador acadêmico. Você já entrava na ordem direto, como solicitador depois. Mas eu acho que hoje, com essa profusão de faculdades, né? E a ordem faz essa avaliação, como você participou disso, periódica, não é? O MEC também, mas eu acho que hoje tornou-se uma necessidade. Acho que dá para dar uma filtrada básica, né? E assim, professor, quanto à tese, né? O senhor acha que é adequado escolher uma tese ou 2 teses? O que é mais adequado? O senhor acha que é mais fácil ou mais, sei lá, trabalhar com uma tese ou com mais de uma tese? Porque às vezes a gente pega um caso, né, que nos leva... Tem aquelas diferenças, legítima defesa, usar só a tese legítima defesa do começo ao fim. Isso não confunde um pouco o jurado, será? Você sabe que tem um grande promotor o primeiro terço do século passado foi Ibrahim Nobre, né? Ibrahim Nobre era um promotor fantástico, né? No antigo Tribunal do Júri, né? Sim. Que eu chamo da Capela Sistina do tribunal, porque ela é de uma beleza.
Ele era um homem alto, aquela cabeleira imponente. E disse que quando ele terminava a fala dele, ele ia se afastando. Olha, E tinha lá um oficial da sessão que, quando ele abria a porta, ele simplesmente desaparecia do plenário. Disse que era um efeito. que legal. E um jovem colega resolveu. Um dos primeiros júris que ele tinha ia ser com o Ibrahim Nobre. Ele falou: meu Deus, é uma dificuldade. Mas se eu ganhar, eu já começo a minha carreira. Né? Ele, mais de um mês, ele só preparou. Né? E quando Ibrahim Nobre fez a acusação, quando ele estava fazendo a defesa dele, ele viu o Ibrahim Nobre anotando. Sim. Falou: o Ibrahim Nobre está gostando da minha. Tá indo bem. Este argumento importante eu vou guardar para a tréplica. Né? Não vou usar agora. Aí, quando ele termina de falar, o presidente do júri: doutor Ibrahim Nobre, o senhor pretende ir para a réplica? Não. A acusação está satisfeita. Olha. Condenado 7 votos a 0. Então, respondendo a sua pergunta, eu prefiro sempre ter uma tese única. Né? Única. Eu prefiro. Agora, você tem de ter também, muitas vezes, você tem, na legítima defesa, você tem o excesso culposo. O excesso doloso, como você sabe, desqualifica a legítima defesa. E excesso culposo, meu pai usava muito isso, citando justamente Nelson Hungria, que ele falava que o excesso culposo é aquele decorrente da precipitação, da imoderação. E teve um caso que ele usava muito, que foi fantástico, que era o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, que matou a tiros dentro do Tribunal de Justiça um advogado desafeto dele. Olha. E ele foi julgado pelo próprio Supremo. E o Supremo falava: vejam, naquele calor da disputa, naquele problema da antiga discussão, não se pode exigir do acusado uma serenidade, como nós estamos aqui a julgar. Meu pai adorava usar isso, os promotores odiavam. Porque para isso, se exigiu isso do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, por que não exigir do meu cliente aqui, o Sim, claro. Né? Claro. Então, eu acho que, agora, teses diametralmente opostas, aí não, você enfraquece a defesa. Entendi. Agora, uma violenta emoção, você pode ter, né? No momento certo, né? Legal. E assim, o desenho do júri, né? Eu acredito que tenha sido sempre, desde que o senhor começou e antes, né? O mesmo que nós temos até hoje, né? A coisa do promotor ficar ali ao lado do juiz, o senhor não acha que isso é prejudicial? Porque o jurado, ele é leigo, né? Então ele, até hoje, eu acho que a impressão que tem É dos ser jurados favorável à acusação. porque ele acha que o promotor está no mais mesmo próximo, nível. está mais próximo ao juiz, então tem mais razão, vamos dizer assim. Aí quando você começa a sua fala como defensor, é que você vai, né, aí explicar e tal, é que você vai ganhar aí alguma credibilidade, começar a ganhar credibilidade com os jurados, né? Eu acho que isso é muito estranho, né? O que o senhor pensa acerca disso? Isso já devia ter sido mudado há muito tempo. Parece que no estado do Pará, se não me engano, é um dos únicos estados, se não o único, em que ficam na mesma equidistância promotor e advogado. Né? Eu acho que isso devia ter sido mudado há muito tempo. Por que tem essa dificuldade de mudar? Não sei, eu acho que muitas vezes a ordem se preocupa muito com assuntos políticos. Não que eu acho que tudo é política, a ordem também tem de ser política, mas esquece disso, né? E a nossa classe também muitas vezes não é uma classe unida, né? Nós estamos sempre contendendo e eu acho que isso aí devia ter sido mudado há muito tempo, né? Porque senão você fica, dizem, né? Aquele Eduardo Galeano, aquele grande escritor uruguaio, disse que ele contava, né? Aquelas crônicas muito curtas, né? No tempo de Franco, né? O juiz, não sei o que, Pardo presidindo, né? Aí estava lá à direita o promotor, à esquerda o advogado. Até no Franco, o advogado ficava na mesma equidistância, né? E a sessão vai começar, aí ele fala para o Meirinho, né? Faça entrar o condenado. Né?
já era condenado. Então, isso que você falou, Que absurdo. muita gente não dá importância a isso. Sim, claro. Mas eu acho isso muito, muito importante. Muito Ô, mestre, mas de importante. certa forma não mudou essa questão. Fácil entrar o condenado. Mesmo que não se fale, não se use mais essa frase, mas de certa forma, quando entra, Ele vem de a preso. forma que ele vem, ele já é quase como um condenado. Eu acho que, na minha visão de os 40 anos de júri que eu fiz, eu acho que o júri é uma grande instituição. Porque Sim. o jurado não está preso às amarras do juiz togado, né? O juiz tem de fundamentar. O jurado não precisa fundamentar. Ele vai julgar de acordo com a consciência dele, né? Com o sentimento social, Com as porque ele faz experiências, parte exato. da sociedade. Exato. Então, eu acho, e vocês vejam, a soberania do júri, qual é o sentido da soberania do júri que está na nossa Constituição? Muitos pensam que a soberania do júri é, segundo o eminente ministro Toffoli, já aprender na hora, porque já é a soberania do júri. Não, a soberania do júri não é isso. Senão não haveria apelação, não haveria os recursos. Mas Perfeito. vocês vejam, se o júri der uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos para absolver ou para condenar, esse júri pode ser anulado uma vez. Não uma segunda vez pelo mesmo Motivo. motivo. Mas, se no segundo júri, um outro corpo de jurados vem de novo absolver ou condenar o réu, essa sentença é definitiva. Né? Única vantagem que sobra para a defesa é que, no caso de condenação, você pode ter uma revisão criminal. Não é Sim. isso? Fora disso. Então, esse é o sentido da soberania do júri. Então, você veja, por exemplo, uma hipótese, eutanásia, né? Eutanásia hoje no Brasil não é permitido. Sim. Né? Você pode conseguir um homicídio privilegiado por um relevante valor moral, a família que está sofrendo. Já a eutanásia é permitida. Então, vamos imaginar um júri que absolva um réu confesso de ter praticado uma eutanásia. Né? Seria uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, enfim. A evidência uma coisa que é criminosa, que é considerado crime, ele é absolvido. O tribunal anula. Um outro júri absolve, ele está absolvido. Então, eu acho que o júri tem essa dimensão aí, eu diria, humana, não é? Eu acho que, na minha experiência pessoal, o júri decide melhor do que o juiz togado. Ô, mestre, nesse sentido que o senhor está falando da questão da absolvição, e aí o tribunal anula e volta para um novo júri e tem uma nova absolvição, em determinados países, como por exemplo o nosso vizinho Argentina, absolveu, acabou, não há recurso. O senhor, por sua experiência, acha que o correto teve absolvição uma única vez, não se fala mais em recurso, não dá direito ao Ministério Público recorrer porque teve uma absolvição, ou acha que o nosso sistema de uma até duas vezes é o melhor? Olha, não se esqueça que nós também somos assistentes do Ministério Público. Sim. Muitas vezes. Exatamente. Exatamente. Aí nós estamos do outro lado, né? Exatamente. Não é verdade? Um lado que nós temos que ser mais severos em aceitar uma Sim. causa. Tem de ser certeza da culpabilidade daquela pessoa que você está acusando, né? É mais difícil. Mas eu acho que é sadio, né? Você ter o duplo grau de jurisdição, Ok. né? Que também é um princípio nosso constitucional. Perfeito. Eu sou favorável. Perfeito. Para ambas as partes. não é? Perfeito. Mas uma coisa que é muito bonita, né? Eu acho que é a liberdade, né, que o advogado tem no júri. O senhor estava falando da importância e tal. No júri, eu acho que é o local onde o advogado atua de forma livre, né? Claro. Se a gente for ver uma audiência que não seja do júri, você tem sempre umas limitações e tal. No júri não, no júri você é livre, né? Claro. Então eu acho que isso diferencia bastante. Teve uma você é livre, né? Teve um grande advogado criminalista, contemporâneo do meu pai, Américo Marco Antônio. Eram duas figuras, Dante Delmanto, Américo Marco Antônio, Estéreo Figueiredo Ferraz, né? Essa geração, que ele tem uma frase muito bonita que está... no antigo Tribunal do Júri só tem 2 bustos.
do promotor, que é o Ibrahim Nobre, e do advogado, que é meu pai. Legal. Mas o Marco Antônio também está no tribunal do júri. No tribunal do júri, não. No Palácio da Justiça. No tribunal. Naquela sala da entrada, né? Não, esse só está um advogado, meu pai, e um promotor, Ibrahim Nobre. Sim. Aquele da réplica que eu falei para vocês. Certo. Não vou para a réplica. Depois, estão em vários lugares, e no busto da América, o Marco Antônio, está escrito assim: a liberdade, esse bem supremo, tudo desculpa, tudo merece. Maravilha. Legal. Mas a liberdade, a gente só dá valor, em geral, Quando tá, é igual a saúde. Você está bem de saúde, você não está preocupado. É verdade. Né? E as pessoas falam: o quê? 1 ano? Prisão domiciliar? Ele não tem ideia do que você está na tua casa, por melhor que seja, teu apartamento, você não poder ir na esquina tomar um café, não poder ir à padaria. Sim, É uma sim. coisa, né? Mas a verdade, as pessoas só sentem. Eu digo que, na minha experiência pessoal, de cada 3 famílias brasileiras, uma delas vai ter na família um problema criminal. Sim. Ou como acusado ou como vítima. Aí se for, doutor, não cabe mais nenhum recurso, doutor. Se tiver, doutor, mais um recurso, Mais se um. tiver, não é? Por que não? E assim, uma coisa que os estudantes, né, gostam muito de perguntar, e o Nassif também é meio polêmico, né, acerca do crucifixo, né? Nós somos um país laico, né, e tal, e realmente, eu acho que é uma coisa que nós, pensadores, né, do júri, né, teríamos que observar isso e dar uma resposta a quem nos pergunta isso, né? Por que, se somos um país laico, né, insistem nessa coisa do júri, que aliás foi, acho que, regulamentado aí pelo STF, né? Dizendo que pode, que não tem nenhum problema. Mas, tudo bem, pode, mas é correto. Não, nós somos um país laico, não deveria ter. Mas tem uma coisa cultural também. Sim. Né? Cultural. Nós temos uma maioria cristã, Sim. católicos, evangélicos, não é? Então, eu acho melhor não mexer nesse Deixa problema contar. aí, que vai gerar muita polêmica. Né? E a gente sempre Não. fala na questão do jurado, né? Quando a gente faz a menção, olha, excelência, gostaria que tirasse o crucifixo, a gente não sabe se Exatamente. nos jurados nós Olha, temos lá olha aí. cristãos. Não, mas é que Inclusive, poderia... tem uma imagem muito bonita, É, que eu já usei em júri, que é uma pequena cidade do sul da Itália, não sei se não é Positano, é um pouco mais acima, onde na entrada da cidade há uma cena de um homem carregando uma cruz. olha, E você, quando se aproxima para ver, não é Cristo. E está escrito: todos nós carregamos na vida a nossa própria cruz. Sim. Então, eu já invoquei isso em alguns júris e foi bem recebido. Isso Né? deve- isso Não, deve- precisava estar o crucifixo. Isso deve fazer relação à questão da via sacra, né? Que Cristo levou e uma pessoa, uma terceira pessoa, em determinado momento ajudou. mas é que sempre, quando você está falando de júri, pessoa dando palestra ou dando aula, né, o aluno levanta a mão e fala: pô, mas por que não tem ao lado também outras, né, ao lado da Religiões. cruz, né? Por que não tem outros símbolos, não sei o quê, né? Porque não é cultural. Porque não é cultural, né? A nossa cultura é cristã, não é? Verdade. Mas, realmente, se eu for pegar o pé da letra da Constituição, não devia ter. Não devia ter. Mas você imaginou a confusão que vai dar, a briga que vai dar? Acho que nós temos outras questões. Né? Deixa Cristo Deixa lá, deixa lá, lá tá mais em certinho. cima. Eu que sou cristão, que acredito nele, nos abençoando, É isso abençoando aí. a defesa, E a todos. olhando mais para a defesa do que para a promotoria. Acusação. Então, Muito e bom. assim, o júri, como o senhor mesmo disse, né, sempre existiu no Brasil, né? Parece que só a Constituição de 67, 69, que foi emenda e tal, é que não mencionou o júri, mas de fato ele continua existindo, né? Agora, eu queria saber, assim, passa pela sua cabeça a possibilidade de o júri vir a não existir no Brasil por conta de todas essas mudanças e tal? É possível isso? Olha, você sabe que no começo o júri pegava inclusive os delitos de imprensa. Sim. Sim? Né? Nós tivemos no escritório vários casos de imprensa. Olha, Né? Os delitos de imprensa, e tinha pouca diferença, em vez de 7 eram 5 jurados. Né? olha só. Mas você pegar Mas era ímpar, do mesmo a jeito. instituição do júri, lá com Dom Pedro I, fala na imprensa em primeiro lugar. Sim. Né? Agora, no começo,
o júri julgava tudo, né? Meu pai, quando era estudante, a primeira defesa que ele fez era da acusação do furto de um bezerro. Olha. Depois, só Da hora. existiam as lesões corporais graves. As que fossem leves não eram. E ele era um artista da prova. E ele defendia uma vez um rapaz, um estudante lá do Largo, que por ciúmes agredira a prostituta. Né? E ela ficara com um pequeno corte no rosto. Então, aquilo, deformidade permanente. E ele mostrou aos jurados, né? Olha, não foi para a deformidade, não era tão grande. Acho que ela teria ficado incapacitada das ocupações habituais por 30 dias. E ele falou para os jurados, olha, uma prostituta linda assim, ela não ficou incapacitada por 30 dias, nem por muito menos. Olha, e absolveu o estudante. Aí foi evoluindo, né? Mas eu acho que se o júri resistiu até hoje, né? Até os que querem até ampliar, né? Colocar, por exemplo, os crimes contra o patrimônio, os crimes de peculato. Sim. Eu acho que, como está de bom. Porque os crimes dolosos contra a vida são, na nossa ótica, os mais graves. E acho que esses daí estão bem sendo julgados pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri sofreu tantos ataques e continua, né? Como esse eu falei no início hoje, dessa prisão imediata. Né? Isto é um absurdo, né? Colocando mais gente nas cadeias superlotadas. Né? Depois, porque tem essas coisas, falando, não, o STJ não pode absolver, o Supremo não pode, está tudo errado. Né? Como falar, embargos de declaração não pode modificar, dependendo, pode modificar todo julgado. Né? Então, eu acho que isso daí foi um retrocesso. Mas o júri permanece, né? Permanece de pé, já foi aprimorado, a questão dos quesitos, né? Poderá ser ainda aprimorado. Agora, é preciso manter também uma certa solenidade, né? Porque, você veja, um país como a Inglaterra até hoje, os juízes, promotores, usam peruca. É verdade. Pode parecer uma coisa ridícula, mas não é, para dar uma questão do sujeito mais antigo, dos cabelos brancos. Sim. Os franceses, o jabot, né? Daquelas antigas becas. Então, eu acho que nós precisamos também, não precisam ser luxuosos, né? Mas precisam ser sempre tribunais adequados. Outra coisa, a seleção dos jurados precisa ser feita. Claro que a seleção deve ser democrática. Mas um dos últimos júris que eu fiz, porque quando você está no interior, Lucena, Pedro, eu sempre tinha um colega do interior, você já sabe mais ou menos os jurados. Aqui em São Paulo, não é? Melhor. Mas eu li lá, fulano de tal, EMB. Quem é? Falei, será que esse homem é um embaixador? Aposentado. Depois vinha auxiliar, AUX, EMB. De quê? Não. É o auxiliar do Mr. M. Era um embalador de uma fábrica. Embalador. E um auxiliar embalador. Nossa. E o crime envolvia uma questão balística belíssima, mas de difícil explicação, entendeu? Boa. Então, acho que não pode ser elitivo, mas tem de ser, as instalações têm de ser um mínimo de dignidade, não é? Porque antigamente os juízes que presidiam o júri, eles preservavam muito isso, né? Sim. Eu tenho um primo irmão, que é desembargador, grande juiz, o Rodrigues Torres. Ele foi mais de 20 anos juiz do Tribunal do Júri de Campinas. Que legal. E ele falava aqui, mesmo depois dessa decisão de prender o réu condenado, ele falou, aqui no meu tribunal, se não tiver os requisitos da prisão preventiva, ele sai solto. Legal. Só que o promotor entrava com uma ação inominada, um recurso inominado, e o tribunal mandava prender. Mas ele falou, aqui no meu tribunal não.
Essa é a essência do júri, né, Luciana? E uma curiosidade, o júri aqui no Brasil, todo mundo pensa como veio por uma ideia portuguesa e tal, todo mundo acha que o júri foi inicialmente fundado, lá originado lá em Portugal e depois veio para cá, só que não. A curiosidade é que iniciou aqui em 1822 e em Portugal só iniciou o júri em 1826. Sim. É muito engraçado. É porque, assim, na verdade, o STF, né, por meio de um dos seus ministros lá, defendeu já o fim do júri recentemente, né? E isso me causou a mim uma estranheza. Mas falei, não que conseguiu, esquisito. né? Não Mas não conseguiu. conseguiu. Acho que foi o TOF. Esse dispositivo. Quer dizer, se tivesse sendo julgado um homicídio por uma vara comum, um juiz singular, se não tivesse presentes os requisitos da prisão preventiva, você apelava em liberdade, Sim. você ia até o trânsito. Sim. No júri, não. No júri, você já sai preso. Então, veja, são atitudes ou medidas, com todo respeito, que consciente ou inconscientemente estão enfraquecendo o júri. Mas o júri é forte. E O contraria júri é a muito legislação, né, mestre? A questão de prisão. E cadê o duplo grau de jurisdição para recursar, o trânsito em julgado? Ou seja, isso contraria até a legislação. Sem dúvida. São os Agora, fatos atípicos, A presunção né? de inocência. São os não é? fatos A atípicos. presunção de inocência, não é? eu percebo também, né, professor, que, assim, o cara que faz júri, ele aprende júri na vida, né? Ou seja, a gente sai da faculdade, né, faz alguns cursos e tal. Eu queria saber do senhor, né, já que o senhor é essa figura, sua família tão ligada a esse instituto, né, e de tanta credibilidade, que tantas gerações os senhores ajudam com essa coisa do júri e tal, né? Onde que o senhor se inspirou mais para fazer júri? O senhor leu muita poesia, o senhor leu muita ficção também, né? Porque eu acho que o cara que faz júri, ele tem que ser completo no sentido de entender a vida desde coisas muito simples, né? Com coisas sofisticadas e tal. Então, o senhor saiu da faculdade, né? E os senhores conseguiram ser essa referência toda. Como os senhores chegaram a tudo isso, né? Claro que tem a faculdade, tem o curso, mas a gente sabe que a gente sai do curso muito verde. O que levou os senhores a ter esse conhecimento, a ter Eu acho que essa marca, né? a primeira orientação que eu daria para os jovens, porque para você fazer júri, você precisa ter certas qualidades pessoais, psicológicas também, você se expressar verbalmente. Não é qualquer O meu irmão, Celso Delmanto, que fez a primeira e a segunda edição do Código, ele nunca fez um júri. Ele nunca fez uma sustentação oral. Ele não se dizia menosprezado por isso. Entendi. Ele escrevia. Eu só conheço um advogado que escreve também com ele, que é o Paulo Sérgio Leite Fernandes, que agora completou 90 anos de idade, mas está lúcido, está muito bem. Agora, eu acho que a principal escola é assistir os júris. Quando tiver lá, vai assistir, né? Hoje tem um promotor tal, hoje tem um advogado tal. Essa foi a minha escola principal. E eu tive a felicidade de assistir mais de uma dezena de júris do meu pai. Então, eu tive essa referência. escola. Tive o prazer também de fazer um júri com os meus 2 filhos. Que legal. E foi muito interessante, porque mostra como o júri tem essas... O júri tem a questão, por exemplo, também como você disse, quem conhece só o direito não conhece nada, né? Você precisa ter uma literatura, um conhecimento geral, né? Gostar de romance, de poesia. Isso complementa o advogado, né? Agora, você veja, por exemplo, eu acho que o advogado tem de ir muito preparado para o júri. Ele tem de conhecer o processo como a palma da mão. Sim. Dele, né? A tese que ele vai defender, se ele pegou o caso dele, tem de trabalhar a prova. Tem advogado que só pensa em nulidade, a nulidade é secundária. Você tem de trabalhar a prova, tá certo? E se necessário, você pegou o processo já andando, vai à busca de um parecer médico legal, né? Vai à busca de um parecer
criminalístico, técnico, né? E vai com aquela tese, né? E tem também a questão da, a- da simpatia. Você tem aquela questão do aparte, né? O aparte, muitas vezes, bem dado, desmonta o adversário. E esse júri que eu fiz para os meus filhos era um comerciante que a mulher descobriu que ele tinha um caso, separou-se, o casal se reconciliou, mas a família da moça, uma gente muito simples, que ele só ajudou, não aceitavam. Quando veio o Natal, ele passou com os pais dele e a mulher e os filhos na casa dos sogros. Quando ele foi buscar os filhos, o cunhado, que era o que mais era contra ele, da janela, o que você está fazendo aí, Chico? Ele era comerciante de automóveis, ele tinha porte de arma, ele dá um tiro pro ar, achando que não pegou. E vai para a cozinha para entrar na cozinha, quando aparece o cunhado ensanguentado, olha o que você me fez. Como assim? Aí ele telefona, chama a polícia. Né? Então a nossa tese era a tese da desistência voluntária, né? Aquela ponte de ouro, né? Dos alemães, a ponte de prata dos argentinos, explicando para o jurado. Então combinamos o seguinte: o Fábio, que estava no 5º ano, o juiz deixou ele para. O promotor não queria. Não, estudante. O juiz não, vai. Fábio, você vai falar sobre os antecedentes do réu. Beto, que é o apelido do Roberto Delmando Júnior, você vai explicar para os jurados o que é essa ponte de ouro, de prata, que você caminhou até o momento e você pode voltar atrás. Você não chega a cometer o homicídio. Ele tinha mais balas no revólver, ele podia ter atirado se ele quisesse. Sim. Ele chamou a polícia. E deixa comigo a prova do fato em si, né? E quando o Fábio estava falando, o promotor não apelou. Quando o Beto estava falando, o promotor, doutor, deixa eu ver com essas teorias aqui. Essas teorias aqui. Vamos direto para a cena dos fatos. Isso o senhor discute depois com o meu pai. Olha! Muito bom. Nos adiantou, absorvemos o rapaz. Legal. E, professor, quanto aos jurados, né? Ou seja, quando levanta lá a Maria, né? O que leva o senhor a escolher ou não escolher a Maria? Isso é interessante. Né? Ou seja, eu fico pensando o que passa, né, na cabeça de um advogado tão experiente como o senhor, né? De repente lá o juiz fala, Maria não sei o quê. A mulher levanta. Maria não quer. O que o senhor observa nela? É muito difícil, né? Como eu falei para você, em júris do interior, se o seu cliente tiver condições de se contratar um advogado local, pequenas ou médias comarcas, você consegue saber. Tá. Tem outras coisas também, por exemplo, os espíritas são muito absolvidores, né? Sim. Sim. Já o engenheiro é mais rigoroso, por questões de morais e tal. Mas se tiver uma prova técnica, a sua prova for boa, o engenheiro vai atrás, né? Tem essas nuances, né? Sim. Aí o problema é o feminicídio. Quantas mulheres vão entrar no tribunal do júri? Mas se há alguma coisa que eu seria super favorável, era copiar os americanos e ter essa pré-seleção dos jurados. Pré-seleção. Isso seria muito importante. Não é verdade? Que é algo que É porque, na verdade, a sorte dos réus está muito dependendo de quem vai julgar, não é? Sim. Você tem uma causa boa, cai com um desembargador terrível, né? Porque você sabe que, quando eu comecei a divulgar, só tinham 2 câmaras. Uma terrível, chamava a Câmara de Gás. De gás. A outra, Adalto Suanes, Ranulfo de Melo Freire, era a Câmara da Esperança. E hoje também. Porque, na verdade, os juízes muito rigorosos, tem aqueles que têm uma sede de condenação. Não sou eu que estou falando, hein? Evandro Luiz de Cima falou. Ele comparou certos juízes, uma minoria, aos piores delinquentes. Olha. Que sentam à nossa mesa como que não fosse nada, mas eles têm aquele prazer de condenar. Né? Então, você veja, o que acontece também nas câmaras, né, que julgam também as apelações do júri? O juiz mais liberal, mais humano, ele não se sente bem
companhia desses juízes que eu chamo de torquemadas, né? Sim, Dos sim. punitivistas. E os punitivistas também não se sentem bem. E eu acho que o ideal seria haver, anualmente, ou cada 2 anos, uma mistura de câmaras, né? Para ter uma coisa. Porque hoje a sorte dos réus, muitas vezes, está dependendo de, Da quem, Câmara, vai, de quem vai julgar. É verdade. Mas é Isso bem, verdade, bem, é bem verdade, interessante é isso que o verdade. senhor está falando. Deveria haver uma mudança, né? E no júri, uma das coisas... Rodízio. É. Uma das coisas que eu seria favorável, vão dizer que não, isso vai atrasar muito, não sei mais o quê, vamos correr. Eu digo para vocês o seguinte: na parte penal, eu sou contrário a uma justiça muito rápida. Entendi. A justiça muito rápida é a justiça das emoções, Sim. da imprensa, do clamor público, não é? Eu prefiro uma justiça mais tranquila, mais serena, sabe? Não pode... Claro que você não quer uma justiça de sem nunca. Vão dizer que isso vai atrasar, mas uma das coisas que eu gostaria muito de ver, mas aperfeiçoamento seria isso. Não, vamos fazer Analisar É. intrinsecamente. É isso Em aí. muitas comarcas tem 1 ou 2 sessões por ano, dá perfeitamente tempo de fazer. Hoje nós temos tantas varas do júri aí, Sim. por aí, né? Muitas. Sim. Professor, uma coisa assim também, para o promotor, né, e para o juiz, a gente sabe que eles fazem lá o concurso, né, e depois o Estado proporciona para eles um curso, né, que é um curso bem, acho que demora até mais que 1 ano, né, não sei É um se curso você- preparatório, sim. E o advogado, não, né, professor? Ou seja, a gente tem a escola da magistratura hoje em dia, né? Mas a gente sabe que não é uma coisa obrigatória, né? Ou seja, os advogados são jogados literalmente no mercado e vão, né, advogar, né? O senhor não acha que a OAB, né, deveria, sei lá, por conta de toda a estrutura que ela tem, né? Ela tem, inclusive, advogados que fariam isso de graça. Quantas vezes eu mesmo, né, dei tantos cursos lá na OAB, né? Então, não seria feliz uma atitude da OAB no sentido de proporcionar, né, para quem está vindo advogar, um curso, né? Ainda que se não de 1 ano, mas de 1 mês, de 3 meses, quiçá, porque material, professor, ela tem, né? Então, eu não entendo por que os dirigentes da OAB, não só este, né, que é um dirigente muito competente e tal, mas os demais também nunca fizeram isso. Aí eles vão falar, a gente tem a escola da advocacia, mas é pequenininho, Mas a você gente sabe sabe o que 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 tá não absorveria, né? Sabe o que está acontecendo com isso? Com a ausência, vamos dizer assim, na questão patrocínio inicial, originário da própria OAB, tem acontecido que muitos colegas que até a gente já tiveram aqui e tudo mais, estão fazendo esses cursos. Então, Tem vários mas a colegas. OAB poderia o Mauro tomar- Nassif e a filha, a Eleonora, Isso. eles mantêm o curso, Sim. não é? Outros já fizeram também, mas eu acho que a OAB devia ter, logicamente não obrigatório, mas proporcionar Sim. aos advogados, se quer ir para a área criminal, Isso, e vai. uma sessão especial para o júri. Sim. Exatamente. Porque Perfeito. o júri é o momento nosso mais lindo, mais bonito, mas mais delicado também, não é verdade? Até para que o advogado não sofra com... Todos ganhariam com Claro. isso, né? Ou seja, a justiça, a própria advocacia, o judiciário, e Porque todos eu ganhariam. digo, e logicamente, quem quer fazer júri já gosta de falar. Sim. Não vai ser um tímido que vai querer fazer júri, não é verdade? Agora, ele tem, como digo, a principal escola, seria a escolha dele de aprendizado, seria assistir júris, esses grandes promotores. Sim. Por exemplo, né? Eu vou falar de novo no Breminal, porque naquele tempo da legítima defesa da honra, né, que hoje está proibida, e é outro ponto de discutir, até que ponto a proibição da invocação da legítima defesa da honra, sob pena de nulidade, viola ou não a ampla defesa. Sim. Não é? Esse é um outro tema para um debate assim profundo, né? Mas era o tempo dos passionais, né? Sim. Era o tempo. Então, um determinado sujeito surpreende a mulher em adultério e a mata com um tiro na cabeça. Ela morre instantaneamente. Na necropsia, descobriram que o coração dela tinha uma anomalia Sei. surpreendente. E com autorização da família, foi para o Instituto Oscar Freire com uma peça de exame. Aí se aproxima o júri. Vocês conhecem essa história, não? Não, Ebrahim não conheço. Nobre Não. requisita
ao juiz que seja trazido para o tribunal o coração da vítima. Olha. Ninguém entendeu nada. O tiro foi um só na cabeça. Quem Mas quer ver o coração? o prestígio do promotor, ninguém questionou. Olha. Quando começou a sessão do júri, via-se ali naquele plenário que eu falei que é a Capela Sistina, né? Sim. Lindíssimo, uma mesa do tamanho mais ou menos, um pouco menor que essa, com um pano cobrindo. Ninguém sabia o que tinha lá. Né? Ah, mas não era coração. será? Aí vem o interrogatório, era feito em primeiro lugar, né? E o acusado, muito bem defendido por um dos grandes criminalistas da época, começa a contar para os jurados Que legal. a tristeza que ele teve, tudo que ele deu para aquela família, descobrir a mulher em flagrante, com um dos melhores amigos, na própria casa dele, no leito conjugal. O réu estava saindo muito bem, percebeu-se que alguns jurados já estavam até começando a ficar simpáticos. Quando Tirou o pano. o Marinóvel vai fazer a acusação, ele explica aos jurados que aquele era o coração da vítima. E ele faz uma acusação sem sair um instante da prova dos autos, Que legal. como se ele fosse a consciência do réu falando para o coração da vítima. Olha que legal. Lembra-te, coração, como nos conhecemos naquela praça. Éramos jovens e apaixonados. Lembra-te, coração, quando nós nos casamos, quando veio o primeiro filho. Depois de menos de 10 minutos, o réu chorava copiosamente. Condenado Boa. por 7-0. Boa! Olha que jogada. O júri tem essas coisas. Uma parte bem dada. Você desmonta, ganha a simpatia do jurado. Sim. Né? E muitas vezes ganha a causa. Naquele é a parte, né? Muito legal, Meu, professor. fantástico, fantástico. E só mais uma coisinha sobre OAB. Nós tivemos, né, nesses anos todos de OAB, apenas uma presidente, uma mulher, né, e também tivemos uma interina, né, que foi a Márcia. Duas. Duas. Então, a Márcia Melaré, filha do Aprobato. Se não me engano, ela teve lá de forma interina, né? Exatamente. Então nós tivemos duas, né? A Vanzolini e ela, né? Aí eu pergunto para o senhor, que ocorre com a advocacia nesse tempo todo, inclusive hoje, né? Ela é machista, por que a mulher não participa tanto, já que nós advogados, em sala de aula, nós tanto dizemos, né, de que deve haver essa igualdade entre Sim. homens e mulheres e tal, quer dizer, é estranho esse E discurso. como advogados batalhamos pela igualdade. Né? Então, exatamente, então, não é uma contradição isso? Na verdade, eu acho que a atuação das mulheres, inclusive na parte criminal, vem crescendo. Porque antigamente Sim, havia muito. um certo preconceito, né? Não, esse é para homem, não é? Mas no passado, na época do meu pai, de Américo Marco Antônio, Viana de Moraes, Esther de Figueiredo Ferraz, ela foi uma das maiores promotoras do meados do século passado. Esther de Figueiredo Ferraz. Depois nós tivemos a Zulaê Cobra Ribeiro, também, Já ouvi falar. não é? A Clarice Lispector, né? Foi do júri também. Eu não sabia, eu Eu estava também lendo. não outro dia. sabia. Ela foi do júri. Então, hoje você tem jovens advogadas aí, porque muitas vezes também, por exemplo, nessa parte de violência, de feminicídio, muitas vezes a mulher que não morreu, que sofreu, ela se sente mais à vontade de conversar com outra mulher, né? Sim. Então, eu acho que isso vem aumentando, entendeu? Porque a Esther Figueiredo, meu pai contava, ela era... na época você tinha... Hoje são mais simplificados, graças a Deus. Mas as becas, né? As becas, eram aquelas becas todas plissadas. Do meu pai, quando levantava o braço aqui, aquilo caía assim. E disse que a Esther Figueiredo era mais feminina. Né? Tinha um toque feminino. Ela alcançava vitórias maravilhosas, né? E Angélica Melo de Almeida, que depois foi desembargadora, Zulaê Cobra Ribeiro, né? Entre as promotorias, como é o nome dela, foi desembargadora depois também. Ela está me fugindo o nome agora, teve também. Então, eu acho que está se igualando, né?
Na verdade, é uma necessidade, eu acho que é obrigatório até, porque não tem porquê, não existe diferença entre a conduta, o profissionalismo da mulher para do homem. Não existe um nível, o homem tem mais e a mulher tem menos. Pelo contrário. Isso é o que a gente Pelo batalha, né? contrário, Vamos pelo contrário. espero que um dia seja assim, né? Nós tivemos Eu aqui- acho que está aumentando. Tá, e Eu tem que acho aumentar cada aumentando. vez mais. Nós tivemos aqui, que nem convidadas, né, aqui, Sim, fantásticas, com um poder, assim, técnico absurdo, que em nada desdenham do homem. E Pelo contrário. com esse caminhar, né, da tecnologia, né, hoje em dia é tudo muito virtual, não sei o quê, né, a gente vê que o próprio tribunal, né, hoje já virtualizou Tudo muita já virou, coisa, né? O senhor acha que futuramente o júri, né, possa vir a ser virtualizado também? Ou seja, o senhor passa pela sua cabeça essa possibilidade? Eu acho, né? Inclusive, acho que você estava na palestra do meu filho, né? Tava. Então, eu acho que um dos grandes problemas que a democracia está sofrendo hoje é que você não vê mais o juiz. Sim. Não vê mais. Você não tem mais juiz. Tem uma Câmara hoje que me contou, este desembargador amigo meu, não tem mais sessões presenciais. Verdade. É tudo online. Agora querem fazer também a virtual, né? Então, Tentaram fazer a cê- sustentação oral por gravação. você deposita. Então eu acho que. Onde é que está a ordem aí, hein? Onde é que estão aí os advogados, né? As Então, associações. tudo, eu acho que aí. Então, agora, querer fazer isso com o júri seria, então, o pior de tudo, né? Hoje já. Né? A maioria dos ministros e desembargadores não querem despachar. Se você vai sustentar oralmente, não precisa despachar. Se você despachou, não precisa sustentar. Você não tem esse contato com e é tão importante, né? Não, e pior ainda, mestre, o que me assusta mais no meu pessoal, me assusta muito que agora em determinados processos, o próprio juiz, né, independente se é civil, trabalhista, o que seja, o próprio juiz já fala, a sentença será proferida por IA. Ou seja... Chega a falar isso? Inteligência artificial. Sim, na própria ata. Eu ia já arguir a nulidade em mim. Na No própria ata. ato já. No ato. Então é um absurdo. Eu sei que o senhor já falou de certa forma, mas assim, qual o ritual que o senhor sempre utilizou mais, Isso é preferiu bom. para fazer júri? Porque assim, tem gente que reza, tem gente que dá umas Não, cambalhotas. como eu falei para você, você tem, em primeiro lugar, está confiante na sua Confiante tese. na né? tese. Você sabe que nós não defendemos só inocentes, mas nós temos, eu acho que o que vale para o advogado é a consciência dele, não é? Se você, certos crimes ou certo crime, você não se sente bem, é melhor você não assumir essa defesa. Entendi. Né? Agora, na linha disso que o senhor está falando, será que o réu feio, né? Réu feio, o ré, e o réu bonito ou ré bonita, é mais fácil de ganhar o júri Vamos para essa ampliar. pessoa? Além de ser réu feio ou réu bonito, réu negro ou réu branco. Isso. As duas vertentes. Eu acho que hoje o que vale muito mesmo, mais do que eu percebo no júri, são os antecedentes do réu. Os antecedentes. E eu sempre dei muito valor aos antecedentes do réu. Porque hoje tem muitas várias. Doutor, é testemunha de antecedentes? Tinha um juiz gozador que falava, é testemunha de canonização? O senhor junta documento? Não, eu vou ouvir. Porque na hora da aplicação da pena, na hora do julgamento. Então, eu acho que, voltando um pouco atrás do que você me perguntou, então eu acho que você, em primeiro lugar, estudar bem o processo, conhecer bem o processo e a tese ou as teses que você vai defender, né? E tem uma coisa que todo mundo que faz júri, que eu chamo do estado de júri, né? Uma semana antes, pelo menos, você está meio eriçado, assim, né? Você não quer pensar nos outros casos, né? Aparentemente é um tipo de nervosismo que eu chamo de benéfico. Sim. Porque se você estiver bem preparado, Frio na barriga. confiante de que o réu merece ser defendido ou que esse outro merece ser acusado por mim como assistente, aquilo tudo desaparece. Eu chamo do estado de júri.
Muito bom. Tá. E já se encaminhando pro final da nossa... Passou muito rápido, né? Já Não, quase todos uma os hora. papos acabam rápido, Luciana. Professor, uma coisa que eu gostaria de saber do senhor, assim, as nossas cadeias, né, elas, como a gente mesmo ventilou aqui, elas não recuperam, né, e tal. Então, assim, não seria melhor, não seria mais coerente termos pena de morte do que colocarmos uma pessoa... Você fala para 90, pena... 99 anos, nós tivemos recentemente daquele acusado aí, né, de ter matado o Cupertino. Cupertino, né? 98. Ele foi condenado a 99 anos, né? É claro que ele vai cumprir muito tempo, ele já tem, né, aí uma idade, sei lá, 60 anos e tal, ele vai morrer na cadeia. Não seria melhor para o Estado, né, pelo aspecto econômico, e também do sofrimento, né? Eu acho que ele vai sofrer mais na cadeia, óbvio, a gente sabe, né, a situação. Então, não seria mais humano, não seria mais prático, não seria mais inteligente, né? Temos, então, pena de morte para esse tipo de coisa? Isso, eu sou totalmente contrário. Eu acho que não existe, na minha ótica, como democrata, como cristão, crime mais hediondo do que a pena de morte. Aquela frieza, né, da última refeição, do último sacerdote que vai, não é? Agora, você sabe que o máximo que a pena... estão condenados a 120 anos. O máximo que pode cumprir era 30, agora são 40. Sim. Muitas vezes o sujeito vai morrer lá. Mas eu sou, inclusive, porque o erro judiciário acontece. O erro judiciário... Você veja, nos Estados Unidos, quantas pessoas estão sendo libertadas por causa do DNA. É verdade. Porque a prova testemunhal, historicamente, tinha um epíteto de a prostituta das provas. Não é verdade? É verdade. Nós três assistimos uma discussão aqui na saída do Orsa. Você vai ter uma interpretação. Sim. Eu tive um professor, temos um tempinho aí? Claro, sim, claro. Eu tive um professor Costa Júnior, professor de medicina legal. Ele era muito bom professor. E ele era a pontualidade da aula, ele era rigoroso. Tal. E tinha lá aqueles alunos, os colegas presentes, que sentavam na frente, que participam, e aqueles vagais que viram de vez em quando. E começa a aula, ele mandava fechar a porta. Depois de uns 10 minutos, era um desses alunos que nunca aparecia. Aí, quando abre a porta, aí, professor, posso entrar? Aí um desses alunos vem para ele, olha aqui, você nunca comparece, você vem atrapalhar a nossa aula, e começa quase os dois se pegando. Olha. Aí ele fala, todo mundo sentado, Bedel, um papel, uma folha em branco para cada um. Nós tínhamos de dar o testemunho do que aconteceu. Vocês não encaminhem, não imaginem, Lucena, Pedro, a variedade. As mulheres iam mais para os detalhes da gravata do fulano, entendeu? Mas dava para tudo lá. Então, eu acho que o erro judiciário que acontece e continua acontecendo é a maior tragédia do processo penal. Verdade. A maior tragédia do processo penal não é impunidade, Sim. não é demora, é o erro judiciário na condenação do inocente. E olha, agora, mais assim, uma provocação, né? Faça duas. Por exemplo, quem vai para o inferno? O promotor que pediu a condenação de um inocente ou o advogado que pediu a absolvição de um culpado? Olha, certamente o promotor, né? Agora eu acho que o pior lugar, aquele maravilhoso... É muito difícil você ler toda a Divina Comédia, porque a Divina Comédia usa italiano antigo, depois personagens da época, mas nas boas obras tem sempre um resumo, né? Sim. Eu acho que os juízes vão estar... Os maus juízes vão estar nos piores lugares do inferno. Os promotores, nós advogados também, né? Porque o meu primeiro livro de crônicas que eu escrevi, chamado Causos Criminais, que está esgotado, o René Dotti gostou muito, um grande professor, mestre paranaense, né? E ele falou assim, a boa alma do advogado, na convivência com os personagens da Divina Comédia da Existência, não padece no inferno ou no purgatório, mas conserva os momentos de paraíso.
Que maravilha. Eu me chamei o meu segundo livro, Momentos de Paraíso, Memória de um Criminalista. Legal. Porque, na verdade, né, as pessoas não conhecem, mas a verdade, o nosso cliente, maior cliente é a liberdade. Sim. O nosso maior causa é a liberdade. Sim. Não é? Então, eu acho que eu não faço mais juros já há alguns anos, estou com 82, parei lá pelos 75, mas eu não perdi o entusiasmo pela advocacia. Legal. Vou todo dia ao escritório, advogo, porque, na verdade, nós criminalistas estamos defendendo essa causa maior que é a liberdade. Qual Maravilha. o conselho que o senhor daria, né? Assim, que conselho o senhor daria para alguém que chega no senhor hoje, né, e diz: eu quero fazer júri, eu vou começar amanhã, né? Fazer júri, eu me formei e eu quero fazer júri. O que o senhor diria para ele, assim, de uma forma, Vamos pegar exatamente? essas dicas, né? E pra Vocês você também que tá nos vocês assistindo. já são profissionais de Imagina, de a gente conceito. está aqui aprendendo com o senhor hoje. Imagine, eu acho que, em primeiro lugar, quer dizer, você tem de ter essa disposição, né, de se expor, de se arriscar. Eu acho que conhecer bem o caso que você vai defender, com a palma da mão, a tese que você vai levantar, e preparado, embasado, né, a prova que você conseguir produzir, né? Não adianta aquelas teses mirabolantes, né? Porque sempre tem alguma coisa para ser defendida num acusado. Acusado do pior crime, alguma coisa você vai encontrar de bom na vida dele, né? Alguma coisa você vai... Agora, eu digo para você, estudar. Tem livros bons sobre o júri, conhecer bem, né? Você sabe a maioria das nulidades, se você não argui na hora, ela preclui. Sim. Né? Agora, eu acho que... E procura assistir júri. Não for bom, não vai fazer. Vai assistir. Vai assistir, vai ver. Né? Como você fala, né, Luciano? O que abunda não redunda. Exatamente. Vai assistir, vai ver Sim. os grandes promotores. Isso. Né? E tinha um promotor do Rio de Janeiro, do interior de São Paulo, que ele era assim, depois veio para São Paulo, ele era um condenador, um acusador. Os advogados ali da comarca, das vizinhas, morriam de medo dele. Mas a população não gostava dele. Olha. Achava ele prepotente, arrogante, é. né? Mas um industrial da região cometeu um homicídio e falou: eu não quero advogado aqui da região, quero advogado da capital. Olha. Escolhido foi meu pai. E foi lá Legal. um verdadeiro debate de titãs, porque o promotor era muito bom e meu pai era um engenheiro da prova. Olha. Eu assisti muitos júris dele, que você via a acusação, falava: esse caso é perdido. Aí começava a defesa. Era uma obra de engenharia. A terraplanagem, as primeiras vigas, o primeiro andar, o segundo. Quando chegava ali no topo, quem tinha desmoronado era a acusação. E, pela primeira vez, o promotor da comarca foi derrotado. A população, porque o júri lá, muitas vezes é feito no cinema local, era um acontecimento, né? E quando, 4, 5 meses depois, houve a nova sessão do júri, o promotor, para recuperar o prestígio dele, ele resolveu se preparar com afinco. Olha. E começou com aquela acusação, e o advogado local também já um pouco intimidado: não, eu não me apartei, que eu não estou dando a parte. De repente, não se sabe, esse foi o Percival de Souza, aquele grande jornalista que contou, se foi uma coisa preparada pelo advogado, porque aquilo tinha um caipira que estava de pé encostado assim, e quando o promotor estava esbravejando, ele falou: peraí que eu vou chamar o Dante, que era meu pai, do júri que ele perdeu. A plateia veio abaixo, promotor se desconcertou, e o advogado tomou a palavra, o promotor foi derrotado pela segunda vez. Nossa, que show. Professor, obrigado pelo senhor ter vindo hoje aqui, obrigado pela sua existência, né? Porque se não fosse, certamente, isso que eu vou falar não é exagero, não. Se não fosse a existência, né, da sua família, certamente a advocacia não teria, né, todo esse brilho que tem. Eu acho que os senhores contribuíram e contribuem, né, de uma forma muito contundente para todos nós que gostamos da justiça, né? Eu sei que
é bobagem estar falando isso porque isso é redundante, né? A importância que tem, né, o nome Delmanto, né, o que vocês fizeram e fazem por todos nós que amamos e que gostamos tanto do direito, né? Então, a vinda do senhor hoje aqui nos emocionou, né? Obrigado por ter vindo. Foi um prazer, tá? Vocês me receberam tão bem e essa conversa assim, tão amistosa, né? Porque eu digo o seguinte, né? Você veja, a vida vai passando, alguns brilham mais, outros menos, alguns se destacam mais, outros menos, mas a justiça continua sendo essa coisa maravilhosa. Legal. E o Tribunal do Júri também. Opa! Não pode parar. Vamos brindar esse encontro maravilhoso. Aqui, nosso Plenário convidado, 5. Olha, cada bom, vez então assim, mais. muito obrigado pelo seu livro, vou querer que o senhor autografe, né? Sim. E vou ficar devendo para você, viu? Vou Pedro? tranquilo. Legal. Tranquilo, eu Então, vou cobrar. Pedro, E para mim, eu assino embaixo tudo que você falou. Para mim é sempre muito bom e o interesse da gente trazer figuras como aqui presente, aqui a família Delmanto aqui, que realmente, como você falou, fizeram e sempre farão diferença na advocacia. sim. E isso é interessante, aquilo que a gente falou no começo, que hoje se perde um pouco o interesse pela questão dos livros, que aqui nós trazemos aqui e tudo mais, e é sempre muito interessante, principalmente na nossa área, em que pesa termos toda a tecnologia aí para nos ajudar. Hoje, agora, estamos um pouco virados e cuidado com isso. Quando eu falo cuidado, porque já tem se falado muito dessa questão da inteligência artificial, essas peças que já não se fazem como antigamente, que se fazem de uma forma muito mais resumida, e isso tem que se ter um pouquinho de cautela, até as sentenças, como eu falei agora há pouco. Muito, muito cuidado. Você não lembra aquela ilustre juíza, que era auxiliar do ilustre juiz Moro? Sim. Ela condenou o presidente Lula e ela trocou Sim, então. a sentença. Essas não gafas. era o sítio, era o apartamento. Muito cuidado. Essas gafas não podem acontecer. E a gente repete sempre essa questão, né, Luciana? De sempre trazer, acompanhar boas literaturas, boas obras, claro. como essas que estão aqui. Fazer tudo só pela internet. Exatamente. Na nossa área, mestre, a gente tem que ler. Não tem como. Só pelo Jus Brasil, com todo respeito. A gente deixa também um agradecimento ao seu filho Júnior, que é Sim. sempre muito simpático. Por ter liberado, né? Por ter ter liberado liberado. o pai. Imagina, foi ele que Eu trabalho, mas ele trabalha mais que eu hoje. Obrigado. É uma satisfação enorme, mestre. Vou autografar Faz então para você. obrigado. E o seu? Faz a... E agora vamos fechar, né? Com chave de ouro, né? Com esse autógrafo aqui maravilhoso, né? Exatamente. Nessa obra fantástica. Agradecemos a todos vocês. Obrigado. Nossos plenário tubers. É assim que nós temos que falar. Exatamente. Certo? Venham sempre com a gente, se inscrevam no nosso canal. Nunca se esqueçam, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho. Por que aciona o sininho? Para não perder episódios como esse aqui. Deixe seu like, seu joinha e principalmente deixe seus comentários. Mais uma vez, parceirão, estamos sempre juntos. Valeu. Obrigado por você nos seguir. Grande abraço e até o próximo episódio. Prazer.